você faz parte da melhor família, a família que vai morar no céu. A cada hora que você pensasse nisso, você teria que agradecer a Deus, louvar. Viver com Jesus, morar com Jesus uma eternidade. Eis que eu vou e vou lhes preparar lugar. É maravilhoso. Tem alguém nos visitando que possa fazer assim? Tem o meu amigo ali que está construindo a nossa igreja, amém? Irmão Flaviano, glória a Deus. E a sua esposa. Tem mais alguém? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Todos sejam bem-vindos como irmãos que somos uma só família em Cristo Jesus. Como é maravilhoso servir esse Jesus, amém? Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos estar falando um pouco de ofertas. O que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, sobre as ofertas. Verso 1 e 2. Amém? Todos encontraram? 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestam abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. O que eu quero estar trazendo aqui? Paulo levanta uma oferta para a igreja de Jerusalém, que passava por um momento de muita escassez. Mas a igreja aqui, a de Filipos e de Tessalônica, que são na região da Macedônia, ela traz também um momento frágil, porque passava por uma perseguição. A tribulação trazida aqui porque eles estavam sendo perseguidos pelos romanos pela sua fé, naquilo que eles pensavam e sabiam a respeito de Jesus. E eles eram extremamente pobres. Mas quando Paulo lança esta oferta para ajudar aquela igreja, eles não somente queriam ajudar, mas eles estavam com insistência em fazer aquilo. Eu acho interessante que eles falaram: não, eu quero participar, eu quero fazer parte daquilo que é a igreja. E esta grande alegria que eles tinham no coração, e eles tinham grande generosidade, fizeram acima daquilo que eles poderiam fazer, porque eles tinham alegria, eles tinham no seu coração amor à obra de Deus. Eles estavam convictos que não podiam ficar de fora, eles tinham amor pelos irmãos daquela igreja. Aí no verso 7, no mesmo capítulo, diz assim: mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber e em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Ele explica aquilo que estava vivendo o povo da Macedônia, e explicando que os coríntios, que tinham já uma fé abundante, viviam na palavra de Deus, tinham o saber, tinha uma dedicação pela obra. Ele falou: vocês têm que aprender com o povo da Macedônia. Você já vive fé, você já vive palavra, você tem dedicação no coração, seja completa a sua dedicação. Então, irmãos, o que nós aprendemos? Temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que viver na palavra e pela palavra, a qual Paulo está indicando. Ter conhecimento daquilo que é necessário, daquilo que Deus tem falado conosco. E quem se dedica, como eles tinham dedicação para o reino de Deus. Mas o que Paulo chama atenção, com esta mesma abundância, seja também no ofertar.
Às vezes nós falamos isso, as pessoas falam assim: está falando de dinheiro. Não, irmão, é para ser completo. Porque às vezes convertemos em fé, convertemos no saber, no conhecimento, mas não convertemos aquilo que realmente somos de amor para com Deus. A gente converte e nós sabemos quem somos verdadeiramente quando nós entregamos a nossa vida diante de Deus. Senhor, toma conta de tudo. Mas é com alegria, é na palavra, é de acordo com o reino, é com um propósito. Tudo que você for fazer, seja com dedicação e amor à obra de Deus. Tem alguém sendo edificado? É obra de Deus? Glória a Deus, eu vou participar. É reino de Deus? Eu quero estar dentro. E é com amor. E nós sabemos, e ele traz aqui um exemplo, não quero me estender, no verso 8, que ele diz assim: não digo isso de forma de um mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de os outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Jesus nos deu igual exemplo, de oferecer tudo que ele tinha de melhor, descer daquilo que era ser Deus, e se ofereceu para que nós pudéssemos hoje louvar e falar: eu sei para onde eu vou. Um coração dedicado, um coração que sabe para onde vai, ele é transformado pela palavra do Senhor. Amém? Se você está aqui e sente no coração o desejo pela obra de Deus, nós estamos fazendo a casa de oração, como Jesus disse, a minha casa é casa de oração. Então nós estamos construindo, levantando com carinho, com dedicação ao Senhor. Coloque-se de pé. Se você for pegar o envelope para a construção, você pega. Se você for ofertar e dizimar, fala por irmão, mas você possa orar: Senhor, me ensina a ser dedicado à tua obra. Pega esse envelope e você fala assim: é você e Deus, nós não impomos nada, é o seu coração, é a sua alegria de participar, é a sua insistência, como o povo de Macedônia ensinou o povo de Corinto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, ó Pai, neste dia aprender a ofertar a Deus, como sendo algo de participação, de dedicação, sendo algo de fé, sendo algo da palavra, de conhecimento, daquele que realmente conhece o Senhor. Deus, nos faça cada dia entender o que é reino de Deus, porque nós queremos participar em todas as etapas do reino, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, cada vida que se entregar, eu sei, Senhor, existe ali algo a qual eu pude compartilhar, para que aquela pessoa aceitasse ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por Senhor me ensinar o meu coração a servir a tua obra, e que você possa ser alegre, muito alegre, por poder participar da oferta da casa do Senhor. Traga a sua oferta em nome do Senhor Jesus, louvando e agradecendo o Senhor. Paz do Senhor, boa noite, povo abençoado. Vocês estão vendo que o meu púlpito hoje está poluído, né? Eu estou parecendo caixeiro viajante, olha o tanto de coisa, né? Por que eu trouxe isso aqui? Alguém sabe falar? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: essa noite eu quero falar sobre isso, mas não agora. Vamos começar então? Eu quero começar falando lá em 1 Reis capítulo 19. É uma palavra muitíssimo conhecida. Esses dias eu tenho repisado textos. Eu acredito que Deus, quando Ele quer colocar a gente no chão e mostrar que a gente não sabe nada, Ele não pega texto novo. Ele pega os textos que você já passou por ele milhões de vezes e fala assim: você não entendeu nada, tenta de novo, né? Então esse é um texto muitíssimo conhecido, e eu queria que vocês me acompanhassem com ele. 1 Reis capítulo 19, né? A partir do versículo 9. Mas eu quero começar numa pergunta que tem um pouquinho para baixo aí, ó. É Deus perguntando para o profeta Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? É sensacional essa pergunta, porque Deus está fazendo para Elias. Deus está localizando Elias no tempo.
para que nós nos localizemos no tempo, vamos ver um pouquinho antes para ver onde Elias estava. 1 Reis capítulo 18, versículo 1, Deus chama Elias de volta para a cidade de Samaria e fala: olha, você vai lá, vai fazer chover, porque estava sem chover, por causa da palavra de Elias, e você vai combater os profetas. E é o que Elias faz chover outra vez e combate os profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarote. Então, 850 falsos profetas, Deus, pela mão de Elias, vence essa guerra. E aí o que acontece? Ele estava em Samaria porque era o lugar onde Deus estava e onde Deus tinha um propósito para a vida dele. Olha para quem está do seu lado e diga assim: quer ser feliz? Esteja no lugar onde Deus tem um propósito para a sua vida. Então, se você não sabe se você está no lugar do propósito, converse com Deus, busque a Deus, porque muitas pessoas são infelizes porque não estão, porque o lugar onde é o propósito é onde Deus está. Olha que segredo, o lugar onde Deus tem um propósito para a minha vida é onde Deus está. Então Elias estava na cidade de Samaria, onde Deus estava, e havia um propósito para a vida dele. Porém, a partir desse versículo que a gente leu, o que acontece? Ele recebe uma ameaça de Jezabel. Uma mulher fala para ele: olha, manda um recado. Ela nem falou pessoalmente, ela mandou um recado para ele, falou: olha, Deus me mate se eu não fizer o que ele fez com os outros profetas, matar os outros profetas. E aquele homem corajoso fugiu, ficou com medo e fugiu, né? Ele sai. 1 Reis 19:3 fala que ele estava na cidade de Jezreel, né? E ele sai de lá até Berseba. Então ele anda 187 quilômetros por causa de medo, irmão. Não fosse o bastante, a palavra fala que chega lá, ele anda mais um dia, então mais uns 13 quilômetros para poder inteirar os 200, e aí ele vai para o deserto, anda mais esses 13 quilômetros, e lá ele se enfraquece. Mas Deus o ama tanto, e eu penso que por conta da proximidade, Deus pega e o fortalece. Manda comida, manda corvos, fortalece o profeta. Quantos aqui passaram por dificuldade e Deus fortaleceu? O que ele faria? Volta para o lugar onde Deus está, volta para o lugar do propósito, volta para Samaria. O que Elias faz? Com medo anda 400 quilômetros na direção contrária. Ao invés de ir para onde Deus queria que ele fosse, ele vai para o Monte Horebe no Egito, irmão. Em vez de ir para o lugar da bênção, o lugar do propósito, ele vai para a terra do mal, para a direção contrária. Ele vai para o Egito. Ele anda 600 quilômetros por causa do medo. Quem aqui já sentiu medo? Diga amém. Ai, meus irmãos, e esse chamamento, essa pergunta que a gente viu no começo, era Deus falando com Elias, era Deus querendo situar Elias, porque eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, quando a gente está passando por uma crise, de repente você levanta a cabeça e fala: onde que eu estou? Por quê? Você dá uma acordada, parece que você foi arrebatado pela circunstância, você não sabe de onde você está mais, você não sabe o que aconteceu, você não sabe como é que você chegou lá, até para voltar para trás dá trabalho. Quem já passou por isso? Não é assim? Coisas terríveis às vezes acontecem, e a sensação que a gente tem é essa. Então o que Deus estava perguntando para Elias: você já acordou? Ele estava falando: você não está longe somente 600 quilômetros da minha presença, mas essa distância representa a distância espiritual que você caminhou de mim. Deus fala para ele, mostra nesse exemplo que essa distância não era só distância física, mas era também espiritual. Deus ilustra isso para Elias com essa pergunta. E aí eu quero te fazer essa pergunta essa noite, irmão. O que você está fazendo aqui? Não na igreja, mas espiritualmente, onde você está? Para onde você está caminhando? Para que direção que você está indo? Você está indo para a terra da promessa, para a terra do propósito, ou você está correndo por medo? Para acordar e falar assim: onde que eu estou? Porque é assim que a gente acorda quando a gente está fugindo, né? Para um pouquinho e pensa: onde você está hoje espiritualmente? Para que distância você caminhou de Deus? Você está mais próximo de Deus ou mais distante de Deus? Porque é sobre isso que eu quero falar essa noite. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com o pecado, e tenho que me preocupar com o pecado, sim,
Mas existe algo tão perigoso quanto, que é o esfriamento. Você sabe por que eu tenho medo do esfriamento? Porque o pecado ele é um rompimento violento com Deus. É mais fácil de eu perceber como que aconteceu com Davi, quando chega o profeta para ele tinha roubado a mulher do outro, matado para ficar com a mulher. O profeta conta a história, ele se revolta, porque ele dá aquela acordada, porque ele vê, eu pequei. Mas o que é o esfriamento? É todos os dias, como Elias, um passo na direção contrária de Deus. Eu não vejo, não é algo que toca um alarme urgente na minha cabeça, que eu falo, só um passinho, depois eu volto, só um passinho, depois eu volto, só um passinho, e quando eu vejo são 600 quilômetros nas minhas costas. Então eu quero essa noite chamar a atenção para isso, porque a palavra fala o quê? Que eu não posso ser nem morno que eu sou vomitado, e se eu for frio? Se o morno é vomitado, o que acontece com o frio? Então de repente hoje, você ainda está no morno, você ainda está caminhando, essa palavra é um sinal de atenção para mim e para você, porque existem consequências. Então quais são as consequências? Algumas consequências do afastamento de Deus. Então eu vou continuar no texto lá. O Senhor lhe disse, sai e fica no monte que eu vou falar com você. Então Deus fala para Elias, aí dentro não tem jeito, sai que eu vou falar com você, venha para a minha presença, que eu vou falar com você. E a palavra diz então que vem um vento fortíssimo, e esse vento fortíssimo deve ter sido o que a gente chama de ciclone, né? Como é que é o nome do outro sem ser o ciclone? É o mais forte? Tornado, furacão. Você sabe por quê? Porque a palavra fala que ela rompia, separou os montes e esmigalhou as rochas. Você pensa que vento é esse, irmão? Misericórdia, né? Só que a palavra fala algo, e é por isso que esse texto me marcou muito, que eu sempre chegava aqui e travava. A palavra fala, veio um tempo, um vento fortíssimo, porém, Deus não estava no vento. Isso é estranho para mim, por quê? O Espírito Santo é Deus, sim ou não? Qual é o nome hebraico do Espírito Santo? Ruach. Ruach, o que quer dizer? Vento. Como é que o vento estava lá? Deus estava lá, o vento estava lá e não era Deus. Você quer ver mais? Quantas operações com vento, por meio de Deus, a presença de Deus por meio do vento, a gente conhece. Êxodo 14, 21, a palavra fala que o mar vermelho foi aberto por um vento oriental, que veio e separou as águas. Êxodo capítulo 15, versículo 8, reafirma, dizendo que foi um sopro das narinas de Deus. Agora, como é que uma operação dessa, de vento, de presença de Deus, não era Deus? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, Deus estava falando sim, mas Elias não estava ouvindo. Você entende? Não era que Deus não estava falando e que Deus não estava vendo. Elias é que não conseguiu ouvir o vento. Você quer que eu te traga uma situação que eu já passei, e eu não sei se você já passou? Você está aqui no louvor, todo mundo naquela empolgação, é irmão rodopiando, é irmão no chão, é irmão louvando, dando glória a Deus, aquela alegria, e você lá do lado. O povo deve estar mentindo, não estou sentindo nada. Uns no meio da tempestade dentro dele, pulando a operação de Deus, Deus falando com ele, o mesmo vento que fala com ele, não fala com você. E aí você vira e fala, não, Deus não está no vento. Mas estava falando, Deus fala com o vento, mas a palavra continua dizendo, olha, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Ora, terremoto é presença de Deus? Vamos lembrar lá, Atos, Paulo e Silas, presos em grilhões, a palavra fala que Deus vem, traz um terremoto, as portas do cárcere se abrem, as algemas se quebram e eles vão embora. Como é que foi o anúncio da morte e da ressurreição de Jesus? Mateus 27:50, Mateus 28:2. Jesus morreu, terremoto, de tal forma que parte o templo e com ele parte o véu do templo, né? Da mesma forma, quando Jesus morre, fala que veio um terremoto tão terrível, quando Jesus ressuscita, que pessoas que estavam mortas, túmulos se abrem, essas pessoas ressuscitam. Então como é que terremoto não é a operação de Deus? Continua no mesmo princípio, Deus estava falando com ele, continuava, mas ele não estava ouvindo. E por último, Deus
Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Qual é a primeira manifestação bíblica de Deus? A sarça, e Deus se manifesta como um fogo que queima, mas não se consome. Agora, como é que a primeira manifestação bíblica não era Deus falando, né? Da mesma forma, Elias tinha, como ninguém, intimidade com a manifestação do fogo de Deus. Por quê? A palavra fala, quando ele estava lutando com os profetas, o desafio era o quê? Chamar o fogo de Deus sobre a oferenda. Aquele Deus que mandasse o fogo era Deus, e Deus fez o quê? Mandou o fogo. Em outra ocasião, lá em 2 Reis 1:10, o que acontece? Uns soldados vieram prender Elias, ele pega e chama fogo do céu, consome os soldados. O fogo nessas situações era um Deus, manifestação de Deus, sim ou não? Ou seja, eu acredito que aqui também era Elias que não estava ouvindo, mas aqui vem a confirmação. Olha só, por último a palavra fala que depois do fogo veio um som de um suave sussurro. E aí sim vem a pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Por que Elias só ouviu o sussurro? Porque Elias só escutou quando Deus... Porque o que me parece é que Deus tentou, gritando, porque com manifestações poderosas, porque um furacão é muito mais poderoso que um sussurro, sim ou não? Um fogaréu, porque pensa, irmão, a gente passa por esse pedaço da Bíblia e não vê. Você já passou em algum lugar que está pegando fogo de repente? Fogo! Cadê o irmão William? Irmão William, fica atento. Qualquer coisa vem com o extintor, né? Não é um troço mais louco do mundo. Pensa que manifestação é essa? E ainda assim, né, Deus parecia que estava gritando, e ele termina sussurrando, de forma que Elias só escutou, né, o sussurro. E eu queria convidar vocês a fazer uma experiência para a gente entender isso junto. Eu preciso de 2 rapazes aqui para me ajudar. 2, rapidinho, gente. Eu culto, tem gente que me quer ir embora, e eu vou falar igual nos casais: ou vem 2 ou escolhe 2. Muito bem. O que eu vou fazer? Fica aqui. Abre a porta aí, por favor, meninos. Então aqui temos a presença de Deus, ó. Todo mundo ouvindo, né? Fica aqui, por favor, os 2. Segura aqui para mim, Bruno. Muito bem. Tá os 2 escutando? Fica virado para mim aqui, por favor, os 2. Os 2 estão escutando bem? Ótimo. Fabrício, dá um passo para trás. Está escutando do mesmo jeito? Você está escutando do mesmo jeito, né? Mais um passo para trás. Cuidado, eu ia falar para você olhar para trás, vai cair no colo do pastor. Está escutando melhor? Está escutando do mesmo jeito? Dá uns 5 passos para trás, porque senão o culto acaba. Está conseguindo escutar? Mais ou menos? Vamos. Tem um certo barulho aqui, né? Tem um certo ruído, tem voz, está conseguindo ouvir? Se você fosse falar o que estava passando, às vezes você ia falar tudo truncado, né? Jesus, ele foi para o céu, não é assim? Vai lá para a porta agora e vê se você sai lá para fora da igreja e vê se você escuta. Só um pouquinho. Você está escutando do mesmo jeito? Obrigado. Palmas para as cobaias, por favor. O que eu quis... Tapiola, Deus continua falando aqui. O que eu quis mostrar com isso, gente? Deus não abaixou o volume da voz dele. Hora nenhuma Deus abaixou o volume da voz. Por quê? Vocês viram que Fabrício, que estava o Bruno, que estava do lado, continuou ouvindo do mesmo jeito, não é assim? Quem foi diminuindo o volume cada vez mais? O Fabrício. Por quê? Por causa da distância. Porque eu uso a distância para controlar o volume da voz de Deus para mim. Por que 2 pessoas não ouvem igual a Deus e tem pessoas que não escutam nada? Porque eu escolho o volume que Deus fala comigo por meio da distância que eu estou dele. Por que eu falei que eu queria falar sobre controle? Porque muitas vezes a gente fala assim, né? São as situações que me afastam de Deus.
Aconteceu tal coisa, né? E aí eu gostaria de usar o exemplo do controle da sua televisão, né? Para pegar o mesmo exemplo que tem aqui. Quando o cara está transmitindo lá para a sua televisão, e do resto da televisão do mundo inteiro, ele não está falando na mesma altura? Não é você que controla a altura que você escuta na sua televisão? Sim ou não? É você que controla. Quer dizer o quê? Não são as situações que me afastam de Deus. Sou eu que escolho me afastar de Deus. Sou eu que controlo. Não é casuística. Não é falar assim, a situação me afastou. É eu deixei a situação me afastar. Por que Elias não estava escutando quando Deus falava alto? Porque ele estava longe, irmão. Quanto mais longe, mais difícil ouvir a voz de Deus. Então é sobre isso que eu quero falar essa noite, porque nós usamos a distância de Deus como controle remoto da minha televisão, né? Então é eu que escolho o volume que Deus vai deixar. Então eu quero deixar uma fórmula matemática para nunca mais você esquecer isso, ó. Mais distância é igual a menos volume, que é igual a menos operação de Deus, menos milagres. Quer dizer o quê? Quanto mais longe você está, menos você vai ter operação do sobrenatural de Deus na sua vida. Você vive uma vida morna, em que você vem para a igreja, fica aqui, senta no banco, ouve a palavra, mas mantém distância. Você às vezes está aqui no corpo, mas o seu espírito está no jogo do Flamengo que está passando, e você está assim, agoniadíssimo, né? Não é o caso do pastor Demir, né, pastor Demir? É o caso do Lucas. O Lucas está aí hoje? Cadê o Lucas? Tá não, né? Ele já tinha pelado já. Os palmeirenses ficam bravos passado quando eu falo isso, né? Mas é assim que funciona. Então fala para o irmão que está ao seu lado, eu quero estar próximo. Então, olha só, quanto mais perto eu estou de Deus, então vou voltar para o exemplo da televisão, né? Vocês viram que quando o Fabrício estava aqui pertinho, ele estava escutando tudo direitinho, não é? Ou seja, quanto mais perto de Deus eu estou, mais clara a mensagem é, mais fácil de escutar e mais fácil de acontecer o quê? Erros e situações truncadas. Por quê? Quando eu me afasto de Deus, começa a ficar difícil de eu ver o que Ele está falando, começa a ficar difícil de entender o que Ele está falando, o esforço é maior para me aproximar, e aí fica as coisas tudo picadas. Você sabe o que a gente vê acontecendo com isso? Por exemplo, falsas religiões, seitas. As pessoas estão longe de Deus, mas querem entender a Deus e mais, quer ensinar para os outros. Aí começa a pegar um pedaço aqui, Deus fala um pedaço aqui, ele mistura com esse, trunca tudo, ele joga aquele sanduíche e fala, é isso aí. É um x-tudo, que como a gente tem tido hoje, tantos x-tudos da fé, né? Então, o que a gente entende com isso? O que a gente enxerga com isso? Ó, dois exemplos aqui, Mateus capítulo 16, versículo 21, Pedro falando com Jesus, ele fala, olha Jesus, Jesus falando, olha meus apóstolos, eu tenho que morrer para que venha a salvação. Não tem outro jeito, se eu não morrer a salvação não vem, eu vou ser massacrado, eu vou ser pisado. Eu e minhas meninas esses dias assistimos a Paixão de Cristo. É um filme que você tem que renovar ele de tanto em tanto, irmão. Você sabe por que a gente esfria? Porque a gente esquece o que Jesus passou por nós. Aí quando você vê, você fala, o que fizeram com o meu Jesus? É de doer o coração, mas a gente esfria. E eu estou falando de mim, porque eu não me lembrava mais como é que era. Então, e a gente sabe que aquilo ali foi uma sombra pálida do que aconteceu, né? Então a gente tem que renovar para ver o que Ele fez por nós. Então, ele falando para Pedro que ia ter que fazer isso, e Pedro fala, não Jesus, você não precisa fazer isso não, cola na minha, não mexe com isso não, é negócio de morrer muito ruim. Para que você vai fazer isso? Você vai morrer, nós vamos ficar sozinhos. Por que Pedro estava, tanto é que Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, você é um diabo, você é o cão, falar uns trem desses. Porque é negar o ministério principal de Cristo. E a gente vê pela caminhada de Pedro negando Cristo lá na frente, que por mais que ele andasse com Jesus, ele ainda não era próximo. O que quer dizer? Muitas vezes andar perto de Jesus não quer dizer ser próximo. Eu tenho que fazer o quê? Ouvir e obedecer. A palavra fala que os verdadeiros servos são aqueles que obedecem. Então não adianta andar com Jesus, irmão. Não adianta vir muitas vezes se você está boiando, ouvindo a palavra assim, boiando para um lado e para o outro.
O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me entregar totalmente. Atos capítulo 1, versículo 6, do 7 tem outro exemplo maravilhoso. Jesus morre, né? E ele volta, retorna, ou seja, ele está falando só coisa importante, que ele tinha morrido e ressuscitou. Você pensa que você ouvir de uma pessoa que morreu e ressuscitou, uma notícia, você fala, é o trem mais importante do mundo, né? E ele falando, vocês devem ir para Jerusalém, espera lá que virá sobre vocês o Espírito Santo, o Consolador, o poder de Deus. Aí eles viram para Jesus e falam, entendi. Quando é que o Senhor vai restituir o reino a Israel? Ou seja, Jesus falando de poder, de espiritualidade, de mudança de mundo espiritual, e eles perguntando de política e de dinheiro. Quando é que o reino de Israel volta a ser nosso? Quando é que o Senhor vai expulsar os romanos? Jesus já tinha morrido, tinha 3 anos que esse povo andava com Jesus. Não é discípulo, era apóstolo, e ainda assim dando cabeçada, porque a distância faz com que eu entenda tudo truncado. Se eu estiver distante, por mais que às vezes eu preste atenção, eu não vou pegar tudo, né? E quanto mais baixo eu escuto a voz de Deus, maior é a chance de eu ouvir vozes. Olha como é que as coisas são engraçadas, né? Eu ia pedir para que todos nós falássemos alguma coisa aqui, meu tempo está curto, mas você pensa, Fabrício lá onde ele parou aqui, falou que ainda estava ouvindo, né? Se tivesse todo mundo conversando aqui, ele não estava ouvindo. O que quer dizer o quê? Que quando eu começo a me afastar, a chance maior é de eu ouvir outras vozes do que a de Deus. E quais são essas vozes, né? Eu tenho 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo 2, nos fala da primeira voz, que a gente até falou lá no começo, a voz do medo. Jezabel, quando ameaça o profeta Elias, irmão, não é um medo normal. Um homem que enfrentou o que Elias enfrentou não era um medo normal. Nela estava representado o principado daquela região, porque ela era governante. Ali não era um demônio normal, né? Ela era uma sacerdotisa de Baal, ela era uma sacerdotisa de diversos deuses malignos, mas ela era também a representação daquele principado ali. Tanto é que ela mandou recado, ela não ameaçou, chegou e falou, vou te matar. Mandou recado por terceiro, e Elias ficou com medo, né? Por conta dessa simples ameaça. Números capítulo 13 e 14 nos fala dos espias, que para mim é uma das partes mais sensacionais que fala sobre medo na palavra. Por quê? Nós vemos 12 homens que são escolhidos porque são guerreiros, são fortes, que têm uma visão boa, que são líderes dos seus povos. Tanto é que nós temos Josué e Caleb, que cada um foi liderar, foi ser líder das tribos. Inclusive Josué foi ser líder de todo Israel. Eles vão 12 homens, 10 olham e falam, o trem é ruim, o trem não vale a pena, o trem é um desastre, não vai não, tem gigante, o trem é muito ruim, nós vamos morrer. E aí eu chamo a sua atenção, irmão. Tinha jeito de eles voltar para o Egito? Sim ou não? Quando ele saiu de lá, eles destruíram o Egito inteirinho. O povo do Egito queria ver o cão, mas não queria ver eles, né? No meio do caminho, o que tinha? Deserto. Ele sofreu no deserto, sim ou não? Irmão, eles tinham que chegar lá e achar essa terra mais linda do mundo. Podia ser lá no Nordeste, lá, né? Aquele chão só areia. Não, é aqui mesmo, nós vamos fazer a casa aqui, ó, lindo, belo, vai nascer tudo. Por quê? Porque eles não tinham opção, e eles eram escravos, qualquer coisa que eles pegassem ali é melhor do que onde eles estavam. Mas 10 deles, por causa de medo, falaram, a terra não é boa. E eu quero chamar a sua atenção aqui. Quantas vezes Deus tem te dado, aberto a terra, aberto o mar, expulsado os egípcios, e você olha para aquilo que Deus te deu e fala assim, a terra é ruim. Deus, não pode aparecer um gigante, a terra é ruim. Não pode aparecer uma circunstância, a terra é ruim. Cadê o seu, irmão? Pergunta para quem está do seu lado, cadê o seu? Cadê o seu controle? Aumenta o volume da voz de Deus, aproxima de Deus, e você vai ver que toda a terra é boa, toda a terra é fértil, todo gigante cai, toda dificuldade vai para o chão, e nada vai te impedir. Mas não são as situações, é o controle, é nas suas mãos, é escolha sua e de ninguém mais. E agora voltando lá em Elias, né? Eu só quero fazer um adendo. Elias estava numa situação tão difícil, irmão. Ele fez consigo, usou o controle para uma situação tão difícil, que ele, além de ter colocado essa distância toda, a palavra fala que ele entrou numa caverna. Você sabe o que quer dizer entrar na caverna? Quer dizer você levantar paredes entre você e Deus. Ele não contentou em andar 600 quilômetros, ele levantou um muro
entre ele e Deus. Ele levantou obstáculos entre ele e Deus. O que é o problema de eu levantar obstáculos entre mim e Deus? Nós temos lá o exemplo de Josué capítulo 6, que nos mostra o quê? Que quando Deus está do seu lado, Jericó tinha muralhas gigantes que eles construíram. Quando Deus está do seu lado, Deus derruba as muralhas que o adversário constrói. Mas Deus não derruba as muralhas que você constrói. Deus não chuta a porta, Deus não derruba a muralha. A única pessoa que limita o poder de Deus e a ação de Deus na sua vida é você mesmo. Não adianta fazer força para que Deus faça se você não derruba as muralhas. Se você tem alguma chateação com Deus, você pediu, Ele não fez, aconteceu algo e você ficou chateado com Deus, derruba a parede, põe no chão. Porque não dá para começar a aproximar de Deus com a parede. A primeira coisa que você tem que fazer é jogar a parede no chão. Olha para quem está ao seu lado e diz: joga essa parede no chão. Continua lá. Quanto mais baixo eu escuto a voz de Deus, maior é a chance de ouvir outras vozes, né? É aqui que eu queria chegar. Que é o que a gente... Eu já tinha começado a falar isso aqui, né? Eu dei uma puladinha, né? Oh, meu Deus do céu, acontece. Então eu já falei da voz do medo, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, eu tenho a minha própria voz. Quem tem dentro da sua cabeça uma voz que digladia com você, com tudo que você vai fazer, né? 1 Timóteo 4,3 fala o quê? Que a gente muitas vezes tem coceira no ouvido. Quando as nossas próprias vontades quer alguma coisa, você fala assim: eu quero uma Ferrari. Vai ser hoje que eu vou comprar. Não, mas é aquela pequenininha miniatura, irmão. Não é o grande, não. Mas você põe na cabeça que vai comprar. Deus pode falar, o que você faz? Você vai lá e abaixa o volume. Na hora que você espera, a Bianca é assim, né, Bianca? As partes do filme que ela não gosta, ela passa tudo para frente. Um filme que tem 1h30, passa para você de 25 minutos. É a vida de muita gente com Deus. Deus está falando, ele abaixa o volume. Aí na hora que ele vê que é um trem que ele gosta, bênção, não sei o que, opa, aumenta o volume, né? Você fica passando as partes que você não gosta, você fica abaixando o volume, adianta o quê? Adianta o quê? Né? Então eu tenho que ouvir a vontade de Deus, a voz de Deus, me aproximar, ouvir a voz de Deus, mesmo quando Ele não fala algo que eu goste. Gênesis 3:1, a voz do espírito da confusão. Quem aqui já passou por isso? Quando você precisa fazer algo, marido e mulher é campeão disso acontecer. Você prepara para sair de férias. Quem aqui já passou por essa experiência? Nossa, é lindo. Não, nós vamos sair de férias, aí começa a arranhentar. Não sei o que, não sei o que. No meio do caminho está brigando, arrancando o rabo, né? É um dia de viagem, é um dia de briga. Como brigou, chega lá, passa uma semana bicudo um com o outro, volta calado na volta, chega aqui e fala: por que nós brigamos? É o chamado espírito de confusão, irmão. Você quer ver um exemplo gigantesco dele lá? Gênesis. Eva estava quietinha na sua, observando a maçã, aparece a serpente e fala: bonita, né, senhor? Pode comer, gostosa. Fala: não, se comer morre. Morre nada. Não é assim que o espírito de confusão trabalha? Morre nada, vai lá, vai que é bom. E aparece, e quando é engraçado, quando isso acontece, aparece gente que nunca te deu um palpite para dar palpite. Aí cada um que dá é um palpite mais ruim e mais diferente do outro, né? 50 palpites, tudo ruim, mas gente que nunca te chegou para poder ver como é que você está, aparece para poder te dar palpite. E por último, as vozes demoníacas, 1 Samuel, versículo 28. O que é o grande problema do afastamento de Deus? Chegou uma hora que vocês viram, tem muita gente que não estava olhando para trás, né? Mas chegou uma hora que o Fabrício estava fora da igreja. O que a igreja representa? A presença de... Quando eu estou fora da presença de Deus, eu começo a ouvir vozes que não são a minha, que não é a voz de Deus, que são outras vozes. Você quer um exemplo grande disso? Homem ungido, homem abençoado, homem que profetizou, homem que foi a espada de Israel, né? 1 Samuel capítulo 28, Saul, homem abençoado de Deus, cheio de poder de Deus, começou um processo de esfriamento, de afastamento de Deus. O que aconteceu com Saul? Chegou uma hora que ele a palavra fala que Davi tocava para ele ficava endemoniado e começava a querer jogar lança para tudo quanto é lado, pregar Davi. Quem aí assistiu a série aí, Davi? Boa pra caramba, né? Gostei. Agora esperar a segunda temporada, muito boa. Você vê que ele fica querendo enfincar.
Davi na parede. Ele estava de tal forma endemoniado que ele faz o quê? Ele procura uma médium, né? Coisa que ele mesmo, por intermédio de Deus, tinha proibido que acontecesse em Israel. E ele achou que por ser rei, não vinha sentença contra ele. Ele morreu por causa disso, porque ele invocou, né, essa médium. Então, quando eu vou afastando de Deus, chega uma hora, porque você viu, Elias ouviu a voz baixinho. Chega uma hora que você não escuta mais, irmão. Você muta a voz de Deus de tal forma que ele não deixa de falar. Quem está do seu lado escuta, quem está perto escuta, é só você que não ouve. E chega uma hora que você começa a ouvir essas vozes até que você termina ouvindo essa. Então diga comigo, misericórdia. Então quanto mais baixo eu escuto a voz de Deus, maior é a chance de ruídos externos me distraírem. Mateus capítulo 14, versículo 30, a gente tem dois exemplos com os discípulos, que eu gosto muito. Um deles é o quê? Pedro vai andar sobre as águas, e o que faz com que ele tenha medo? Ouvir o ruído das ondas, ouvir o ruído do vento. Ouvir a força do vento faz com que ele tenha medo e que ele caia. Mateus capítulo 4, 37 fala que os discípulos estavam no barco. Eu gosto muito dessa metáfora, que ela é uma metáfora em duas, né? A mesma situação, eles tinham passado pela situação com Pedro e eles ficam com medo da mesma forma. Por quê? Diz que quando eles ouvem o mar revolto, ouvem as ondas batendo, eles, pelo amor de Deus, Jesus, não vamos morrer. Jesus estava onde? Onde? Muitas vezes Jesus está dentro do seu barco, lá na frente falando com você, e você está lá no cantinho, mexendo na internet, fazendo as suas coisas. Não é porque ele está dentro do barco, irmão, que não tem jeito, não está tão próximo assim. Então, olha para o irmão que está e fala assim, puxa Deus para perto. O mais perto possível. Então, muitas vezes a gente faz isso. Quando Deus está falando, o que eu faço? Falando coisa que eu gosto, eu escuto. Quando é coisa que eu não gosto, eu venho no mudo e ligo o mudo, né? E só aumento quando ele fala o que me interessa. Agora, partindo então desse pressuposto que a gente falou, que a igreja, né, é a presença de Deus, chega uma hora que eu não consigo mais ouvir, né, a voz de Deus. Chega uma hora que realmente eu saio tão da presença de Deus que eu só escuto outras vozes. Então eu quero te dar um exemplo de uma outra palavra que Deus pegou a Bíblia e bateu na minha cara assim, puf, puf, puf. E aí é uma hipótese, eu quero ver se vocês concordam comigo. Mateus capítulo 26, versículo 14. Mateus, não é uma hipótese minha, tá, gente? É dos estudiosos, mas eu nunca tinha visto, então foi algo que me chamou a atenção. Mateus capítulo 26, versículo 14 e 15. Judas pergunta para os líderes do Sinédrio: o que vocês me darão, né, vão me dar, se eu trair Jesus? Ok? Essa é a pergunta, todos entenderam? Pensa comigo. Jesus naquela época era o mais procurado, eles morriam de ódio dele. Sim ou não? Eles estariam dispostos a, respondendo a pergunta que ele fez, dar qualquer coisa para ele, sim ou não? Era a chance de ficar o quê? Milionário, não era? Ué, eu tenho um trem que você quer mais do que tudo, eu estou disposto a dar, o que você me dá? O cara vai falar, Ferrari. Vai falar, não, essa é miniatura, eu quero a de verdade. Né? A do pastor é de brinquedo, eu quero uma grande. Eu tenho certeza que se existisse, ele pedisse, ele ganhava, né? Porque muitos enxergam Judas só preocupado com dinheiro. Se ele tivesse só preocupado com dinheiro, por quê? Porque da pergunta, o que você vai me dar? Né? Mas olha só, o que eles oferecem para ele? Eles oferecem 30 moedas de prata. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque quem aqui já conheceu alguém do povo judeu? Judeu, turco. Se um trem vale 100, o que eles fazem? Se ele vai comprar de você? Dou 5. Parece vendedor de rede, né? 5. Então o que eu vejo aqui? Eles começaram oferecendo o mínimo, que eles falaram assim, não custa. Nós fala 30, ele fala 1 milhão, e daí nós vai achar no meio do caminho o lugar que nós conseguimos pagar e que dá um jeito nele. Mas olha só que fato curioso que acontece. Judas falou, ok. Por que isso chama muita atenção? 30 moedas de prata naquela época era o valor de um escravo, irmão. E não era um escravo qualquer, era um escravo de casa. Era o escravo mais barato que você tinha. Por quê? Porque você tinha os escravos que mexiam com esculpir, você tinha os escravos que mexiam com encanamento, que era carpinteiro, tudo quanto é jeito. Quanto mais especializado, mais caro ele era. Jesus foi vendido como escravo mais barato que tinha.
Porque a pergunta, se ele só se importava com dinheiro, né? Só a título de informação, essas 30 moedas de prata, de 1.000 a 5.000 mais ou menos, tá? De R$1.000 a 5.000, dependendo do tipo da moeda que o texto não fala. Então por que Judas aceitou tão pouco? Olha que pergunta, você já tinha parado para pensar nisso? Ele podia pedir, você quer ver? Vou dar um exemplo para que vocês não brigam comigo. Se o Lula pudesse pagar para o Alexandre de Moraes qualquer dinheiro para o Bolsonaro nunca mais sair da cadeia, o Lula fala, o que você quer? Tudo! Para não ver mais a cara desse cidadão que eu não gosto mais dele. Não é assim? É a mesma situação. O povo odiava ele. Judas podia ter pedido qualquer coisa. Por que ele aceitou 30 moedas de prata? Olha para o meu torcedor e fala assim, por causa do nome dele. O sobrenome, melhor dizendo, né? Tinha dois Judas. Por que a gente tem um Judas e outro Judas chamado Iscariotes? Porque tinha dois. O que significa Iscariotes? Nós temos aí 2 estudos. Um fala que podia ser para o local que ele veio, né? Uma cidade com um nome mais ou menos semelhante, então não é o mais aceito. E você tem, né, que o significado de Iscariotes vem de Iscari. O que era isso na época? Era uma facção extrema, mais extrema, extremíssima dos zelotes. Lembra que você tinha um zelote declarado dentre os apóstolos de Jesus? Simão o zelote, não é isso? Então, você tinha Simão o zelote e você tinha Judas Iscaris. O que é o Iscaris? Ele vem de Sica, que é uma adaguinha, que o pessoal dessa seita usava, que eles tinham um ódio tão terrível de Roma, que eles andavam com a adaga para matar cobrador de impostos e romanos no meio da rua à vista de todo mundo para causar caos. Então acredita-se que o nome dele pode ser vindo porque ele era dessa facção dos zelotes. E após conhecer Jesus, né, pela proximidade do começo, ele então dá uma amainada e toca a coisa, né? Aí você fala, mas o que tem tudo a ver? Vê se não tem lógica. Por que é que Judas entrega Jesus? Judas odiava Roma com todas as suas forças. Ele queria ver Roma expulsa. E Jesus falava o quê? Bem-aventurados mansos, dê a outra face. Não é o que Jesus falava? Você pensa como é que Judas fica? Que maneira da outra face? Bata na face dele, não dá outra face. Senta a mão. E Jesus pregando a paz. E Jesus pregando que ele era de outro reino, né? Então o que é que ele faz? Ele falou, vou pôr Jesus numa saia justa, vou entregar ele, que eu quero ver se ele vai morrer. Ele vai mostrar sua glória, como ele mostrou para os apóstolos, que subiu lá os 3, no Monte da Transfiguração, vai chamar os seus exércitos, vai passar o pé em Roma, o rodo em Roma, vai acabar com tudo e pronto. O que ele pensou? Para a honra e glória de Jesus, eu, Judas, vou fazer Jesus agir à força, vou forçar a mão de Jesus, né? Irmão, você pode pensar que às vezes é algo muito diferente, mas quem aqui nunca tentou ajudar Deus e forçar a mão de Deus quando está precisando de um milagre? Quem aqui não tentou fazer, não Deus, mas, né, vamos lá, eu vou dar uma ajudinha, vou dar uma forçadinha aqui, eu vou dar uma forçadinha ali, né? Aí você vai falar assim, há diferença do que aconteceu? De toda forma não, porque pela distância que ele estava de Deus, de Jesus, ele andava com Jesus, ele conhecia Jesus, ele fez milagres, porque a palavra fala que os apóstolos saíram de 2 em 2 e voltaram falando que tinha curado demônio, que tinha curado pessoas, expulsado demônio, curado pessoas. Ele foi uma dessas pessoas. Porém, entretanto, por causa da sua convicção política, por causa da sua vontade de ver Roma, ou do seu ódio em ver Roma libertando o povo, ele foi criando distância entre Jesus, até que ele ficou fora, como o Fabrício ficou. Não vou usar esse exemplo não, como ficaria alguém que ficasse lá fora da presença de Deus, e aí o diabo passou para dentro. E aí, até com boas intenções, irmão, até com boas intenções, ou com a desculpa de uma boa intenção, a gente pode acabar como Judas, né? Você vê que ele silenciou a voz de Deus, né, de tal forma que chegou uma hora que ele não concordava mais com Jesus. Ele queria um Jesus Rambo, né?
Da mesma forma que Salmo capítulo 2, versículo 9 fala. Olha o que o Salmo capítulo 2, versículo 9 fala. Tu esmagarás com uma vara de ferro, tu o despedaçarás como um vaso de oleiro. Isso Jesus estava falando a respeito do diabo. Não era a respeito de Roma, mas eles achavam que tinha que ter uma ação concreta contra os inimigos deles. Da mesma forma que muitas vezes nós hoje não gostamos do governo que está aí e queremos que Deus desce na terra e age. Faz Deus milagrosamente. Não é? O que Deus está falando? Não funciona assim. Não é assim que funciona. Mas eles queriam um Deus, um Jesus Rambo, né? Êxodo capítulo 14, 27. Fala lá o exemplo que eles queriam. O que a palavra fala? Moisés, quando abre o mar, por meio de Deus, da presença de Deus, da proximidade de Deus, o povo egípcio vem e o mar se fecha. Mata, acaba com todo o exército egípcio. E Moisés deixou, falando que muito mais do que ele, faria aquele que viesse depois dele, que seria Jesus. Era isso que eles tinham na cabeça, né? Era o que eles pensavam. Então eu entendo essa surpresa dele. Lá em Lucas capítulo 6, 29. Jesus falando, mas eu vos digo, não resistais aos perversos, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte também a outra. Quando você está machucado, isso é difícil demais de entender, irmão. O que você quer é que Jesus desça e passe a raquete dos seus adversários mesmo. Se você está passando na... Sim ou não? Porque senão é hipocrisia da gente falar que o sentimento dele é assim, né? Estou encerrando. Eles queriam um Jesus fariseu. João capítulo 12, versículo 4 e 6... né, mostra Judas bravo com a unção que foi feita do perfume, né, que ungiram Jesus com aquele perfume caríssimo, falando por que é que não deu esse dinheiro aos pobres, né? Mas porque ele queria o Jesus que ele idealizou e não o Jesus verdadeiro. E aí essa altura eu quero te falar, irmão, que Jesus você está idealizando? O problema da gente não ler a Bíblia e orar é que a gente inventa Jesus. Você entende o que eu estou falando? A gente conversa com o irmão, fala, não, isso está na Bíblia. Você fala, irmão, isso não está na Bíblia. Não, mas está na Bíblia. Eu ouço desde que sou pequeno, mas você já leu a Bíblia? Não, mas está na Bíblia. Quem já ouviu pelo menos uma vez isso? Então a gente passa a idealizar, você cria o seu Jesus, você passa a adorar algo que é da sua criação, porque quanto mais longe de Deus eu estou, mais difícil de ouvir a voz dele, né? Então Mateus capítulo 27, lá no versículo 3 a 5, nos mostra que o interesse dele não era só financeiro. Tanto é que ele devolve o dinheiro. A palavra fala o quê? Que no final, quando eles prendem Jesus, ele fala, trair sangue inocente. E joga o dinheiro para dentro. E aí a palavra fala que ele se arrependeu. Fala que ele teve remorso. Então olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, depois de afastar-se de Deus, o remorso vem. Mas nem sempre dá para voltar atrás. No caso de Jesus entregue, não dava para voltar atrás, né, irmão? Então a palavra fala o quê? Que nós não conhecemos o dia de amanhã. Todo dia é dia de voltar atrás. Todo dia é dia de aproximar-se de Deus. Todo dia é dia de você abrir as portas da casa e vir em direção ao altar. E eu quero encerrar com 2 Timóteo, aliás, com Tiago capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, para te mostrar o tanto que as coisas de Deus são diferentes das coisas do mundo. Se você sai de algum lugar e quer ir para algum lugar que seja, por exemplo, para casa da sua mãe, para casa da sua tia, tem jeito de você chegar na metade do caminho e esperar que a sua mãe venha? Ela vai falar para você, desconfia, menino, é assim, menina, não é? Todo destino no mundo você tem que sair e tem que chegar, não é assim? Com Deus não funciona assim. Olha o que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de ti. Quer dizer o que, irmão? Você não precisa andar os 400 quilômetros. Basta andar 10 se Jesus anda os 390. Basta você andar o que você consegue e Jesus vem até você. Isso me garante que não importa o quão longe eu esteja, sempre há como voltar. Não importa que distância tenha sido colocado, não interessa se eu peguei o controle e dei o mudo na voz de Deus. É só você aumentar que você vai começar a ouvir baixinho e de repente você vai estar ouvindo trovão, você vai estar ouvindo relâmpago, vai estar ouvindo tempestade, vai estar ouvindo todas as manifestações de Deus. Então quero te convidar a ficar em pé essa noite. Você que de repente está pertinho de Deus, que está vendo aí as tábuas do trono, glória a Deus por isso. Você que de repente está um pouquinho mais longe, a palavra fala que ele brilha como o sol.
Você está com os olhos ofuscados, mas podia estar mais perto, glória a Deus. Se de repente você está de longe, não sabe se é um sol, não sabe se é uma estrela, porque você só vê o fulgor do trono, glória a Deus, irmão, dá para ficar mais próximo. Mas se você está tão distante que você não está ouvindo mais a voz de Deus, esse é um convite para você. Fecha seus olhos essa noite. Lembre, irmão, o controle não está na mão do capeta, o controle não está na mão das situações, o controle não está na mão de outras pessoas, ele está na sua mão. É escolha sua aproximar-se de Deus, é escolha sua aumentar o volume e ouvir aquilo que Deus tem para te dizer. Eu não sei se você conseguiu escutar essa noite, mas ainda é tempo, ainda é hora. Feche os seus olhos agora, vamos orar. E eu quero convidar você, que às vezes ainda não aceitou esse Jesus, que está tão distante que você não escuta, ou você que às vezes foi para longe e não se reconciliou para voltar a ouvir a voz. Fecha seus olhos, fecha todo mundo os seus olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós declaramos essa noite, Senhor, nós que somos teu povo, Pai, nós, Senhor Jesus, Pai, que andamos, Senhor Jesus, muitas vezes na direção errada, Pai. Nós, Senhor, erramos querendo acertar, Senhor. Pai, olha para nós agora, Senhor. Ainda que nós tenhamos andado, Senhor Jesus, Pai, para o lado contrário de onde o Senhor está, para o lado contrário do seu trono, para o lado contrário do lugar preparado, o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, Senhor. Senhor, essa noite eu quero voltar atrás. Ah, Jesus, me ajuda a voltar atrás, Senhor. Me ajuda a olhar, Senhor Jesus, para o caminho, Deus. Eu sei que é difícil, Pai. Eu sei que não é fácil, Deus. Mas a tua garantia de que o Senhor virá até mim, Pai, me anima. A tua garantia, Pai, de que eu não estou perdido, me anima. A tua garantia de que o Senhor, Papai, deixa as 99 ovelhas para vir atrás de mim, me anima. Oh, Deus, o Senhor é o meu bom pastor. Eu não quero mais, Senhor Jesus, eu não quero mais ser morno, Deus. Eu não quero mais ir para o lado em que esfria, Deus. Eu quero estar quente, Pai. Eu quero estar no lugar que o Senhor tem preparado para mim, lugar onde eu ouço a tua voz todos os dias, Pai. Oh, Deus, eu quero, Senhor Jesus, praticar o que o Senhor deixou, Pai, para que eu ouça a sua voz. Me ensina a orar com a minha própria boca, Pai. Me ensina a ler a tua palavra, a meditar nela. Me ensina, Senhor Jesus, porque eu sei que se a tua voz aumentar o volume, Senhor, eu não ouvirei a minha própria voz. Eu não ouvirei, Senhor Jesus, a voz do inimigo. Eu não ouvirei a voz do medo. Eu não ouvirei nada, Senhor Jesus, nada truncado. E nunca mais eu me desviarei dos teus caminhos. E nunca mais eu ficarei numa distância tão longa que eu não escute o seu sussurro, Pai. Fala comigo, Deus. Que seja, Senhor, por meio de ciclones, Pai. Que seja por meio do fogo, Pai. Que seja por meio da tempestade, não interessa, Deus, ainda que seja por um sussurro, Deus. Oh, eu quero derrubar as paredes essa noite. Eu quero desmontar, Senhor, essa caverna. Eu quero sair deste lugar escuro, Senhor, onde a minha alma clama por Ti. Jesus, ouve o meu clamor. Eu quero estar do Teu lado. Eu quero estar na Tua presença, Senhor, e é isso que eu te peço essa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia.